Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula do nosso curso sobre exames contrastados em radiologia geral. Hoje o tema será sobre a urografia excretora. Bom, a urografia excretora é um exame realizado com a injeção endovenosa de contraste iodado, com o qual se estuda toda a morfologia, tanto a morfologia como a fisiologia na fase excretora dos rins. As indicações, as principais indicações clínicas da urografia excretora incluem massa abdominal pélvica, cálculos renais ou ureterais, traumatismo renal, dor no flanco, hematúria ou sangue na urina, hipertensão renal, infecções do trato urinário, nefroptose, que é a excessiva queda do rim com o paciente de pé, carcinoma de bexiga, rim em ferradura, hidronefrose, pielonefrite e carcinoma de células renais, hipernefroma. Contraindicações: bronquite asmática, reações alérgicas a todo e qualquer produto que tenha iodo, anúria ou ausência de excreção de urina, mieloma múltiplo, doença renal ou hepatite grave, insuficiência renal aguda ou crônica, insuficiência cardíaca congestiva, anemia falciforme, leucomocitoma e uso de glufage, que é o metformin. Bom, a anatomia de estudo ela é endereçada aos rins, aos ureteres e à bexiga. Fatores técnicos, uma radiografia panorâmica do abdômen deve se usar uma técnica a quilovoltagem em torno de 65 a 75 kV e um alto MAS e o baixo tempo de exposição, principalmente para otimizar as visualizações das lesões que contêm cálcio e origem potencial no trato urinário. Contraste iodado não iônico de injeção endovenosa. Normalmente utiliza-se uma média de 1 ml por quilograma de peso. O exame deve ser acompanhado por médico radiologista, que a qualquer momento, a depender da situação e da indicação do exame, pode alterar o protocolo básico. Preparo para realizar o exame: jejum absoluto de 8 a 10 horas antes do exame, realizar limpeza intestinal por via oral, uso de laxante, e por via retal, um filete enema, se necessário. E conforme pedido do médico, do médico radiologista, será realizado o exame. Material básico. Então, vai ser utilizado o contraste iodado de baixa osmolaridade, seringa de 50 ou de 100, material para acesso venoso e a fixação do mesmo, sendo o scalpel ou gelco, e a faixa de compressão. Bom, a faixa de compressão é esse dispositivo, que acopla fixa de um lado na mesa a outra, onde se faz a compressão do abdômen girando esse equipamento, para que possa reter que na técnica possa reter o contraste nos rins, como veremos adiante. Bom, mas para essa faixa tem uma contraindicação também. Paciente com dor abdominal, possíveis cálculos ureterais, massa abdominal, aneurisma de aorta, cirurgia abdominal recente, dor abdominal intensa e trauma abdominal agudo. São contraindicações para o uso da faixa. Bom, o estudo renal. Aqui, nessa imagem, essa radiografia, é uma planigrafia do rim. Então, nós vamos avaliar o quê? Toda a medula, o córtex renal, a medula renal. Vamos estudar os cálices renais, ureter, pelve renal. A injeção do meio de contraste. Após feita a anamnese do paciente, feito o acesso da injeção, o contraste vai ser injetado de forma lenta
ok? O qual entra no sistema circulatório e será filtrado pelos rins, onde vai acumular o contraste, para a gente fazer estudo da fisiologia deste órgão. Então, uma radiografia de uma urografia aqui e o sistema urinário aqui ao lado. Bom, o protocolo básico do exame. A radiografia simples, panorâmica, e um corte simples, uma planigrafia dos rins sem contraste. Depois que faz essa sequência, vai ver se o preparo está adequado, injeta-se rapidamente o contraste, cerca de 1 minuto. Não precisa ser tão rápido também. A radiografia localizada em corte, a nefrotomografia. Radiografia panorâmica com 5 minutos após o início da injeção do contraste. Faz a compressão se o paciente não estiver com dor ou se o paciente suportar a compressão. Radiografia localizada de 10 minutos após o início da injeção do contraste. Solta a compressão ao realizar a radiografia panorâmica de 15 minutos. Radiografia de oblíquas panorâmicas para estudo dos uretérios, pode dividir em 2 o filme, no eixo longitudinal. Radiografias mais tardias esperando encher a bexiga de contraste. E radiografia após o esvaziamento vesical. Uma radiografia panorâmica, se houver uropatia obstrutiva do contrário, só localizada na região da bexiga. Então, aí a radiografia piloto, paciente de decúbito dorsal, avalia-se o preparo, se a técnica está adequada para o exame. Radiografia dos rins localizada, raio central em nível de L2, pode ser utilizado um chassi 24x30, neste inclui ambos os rins. E aí a radiografia localizada. Nota-se a sombra dos rins aqui. A planigrafia simples, sem o meio de contraste. Então no corte planigráfico aqui está incluído ambos os rins. Tem essa aparência como um feijão. Depois a nefrotomografia, já com a injeção do contraste. Note aqui a imagem do rim mais claro, mais evidente. Pilares diafragmáticos. Uma outra nefrotomografia, veja a nitidez do rim, já de um outro paciente. Aí então você faz com 1 minuto. Nota-se aqui uma inspeção rápida. Todo o córtex renal preenchido de contraste. Cálices, pelve e ureter. O parênquima, cálices renais, pelve renal e ureter. O Trendelenburg é a posição onde o paciente fica com a cabeça mais baixa que os pés, em decúbito dorsal. Essa posição ajuda a manter o contraste por mais tempo na pelve renal, para que na hora da excreção os ureteres possam ser estudados de uma forma completa, preenchidos de contraste. Uma localizada agora com 5 minutos, onde eu posso estudar a pelve renal totalmente cheia de contraste, os cálices, com 10 minutos, nota os cálices cheios, sempre com a indicação que está feita a compressão quando possível. 15 minutos, solta-se a compressão e avalia-se a imagem, pegando todos os ureteres, ambos os ureteres cheios de contraste, pelve renal e a entrada na região da bexiga. E aqui a bexiga já sendo preenchida com contraste. Panorâmica de 20 minutos, com 25 minutos, e aqui em decúbito ventral. Bexiga pré-miccional, a bexiga cheia. E a pós-miccional ou residual. Observa-se aqui um pouco de resíduo de contraste, é normal. Aqui uma pós-miccional ou residual, né, foi feita na radiografia panorâmica, porque devido à dilatação do rim direito, tá? Mais imagem sugestiva de uma obstrução aqui no terço distal do ureter direito. Oblíquas,
Essas incidências deverão ser realizadas quando houver algum sinal de obstrução no trajeto de algum dos ureteres ou de ambos, tanto na região proximal quanto distal. Lembrando que obliquando o paciente para o lado esquerdo, consigo ver melhor o ureter direito, e obliquando o paciente para a direita, eu vejo melhor o ureter esquerdo. Veja as oblíquas. Então, na parte distal, eu vejo o contralateral, obliquando para a direita, eu vejo a entrada do ureter esquerdo melhor. Isso aqui é um catéter do Projota. E para ver o terço proximal e médio, quase totalmente distal do ureter, no oblíqua direita. Então, aqui, para que eu fosse estudar essa entrada aqui, eu deveria obliquar para o lado esquerdo. Ok? As posições anatômicas e a posição do órgão. Bom, a técnica de Goshout. Trata-se de uma técnica empregada com a administração endovenosa de diurético. Um exemplo é o Lasix. Para que serve? Para acelerar o processo de excreção e que é a limpeza dos rins. Tá? A radiografia deve ser identificada com o nome da técnica e os minutos após a administração do diurético. Você pode acessar isso também nesse site da revista da USP. Bom, basicamente, eu quero deixar aqui as referências dessa primeira aula sobre a urografia, e eu vejo vocês na próxima aula de urografia tratando e falando sobre as patologias relacionadas a este exame, ok? Então, obrigado e Deus abençoe.